Bom, pessoal, se vocês ali entenderam a aplicação do eletrodo padrão de hidrogênio para o cobre, então agora eu vou colocar como segundo exemplo o uso do mesmo eletrodo padrão de hidrogênio. E no outro becker a gente fez um eletrodo de zinco metálico, e na solução a gente tem uma solução com zinco 2+. Então a descrição mais simplificada do desenho ali do sistema a gente tem um eletrodo de platina, ao redor desse eletrodo eu tenho gás hidrogênio, né, e íons H+, e lá no outro becker eu tenho uma solução com íon zinco 2+, e o metal zinco metálico, né, que é a composição química do eletrodo lá do outro becker. Se eu colocar isso aqui para reagir, deixar reagir e ligar um multiteste aqui, né, um aparelhinho que mede a voltagem, né, eu vou ver que o aparelhinho vai me mostrar menos 0,768 volts. Então, cada vez que o aparelhinho me mostrar um valor negativo aqui, pessoal, é sinal que esse elemento aqui ele tem a tendência a se oxidar em relação ao hidrogênio, entenderam? Então, percebam que se esse elemento aqui se oxidou, esse becker aqui é o nosso ânodo, certo? E se o hidrogênio se reduziu, esse becker aqui é o nosso cátodo. Quando eu for fazer as contas lá, olhem só, a reação que aconteceu aqui foi o zinco metálico sair da placa metálica e vir para a solução, né? Ele se oxidou. Então, o zinco metálico virou zinco 2+, e a reação que aconteceu aqui foi os íons H+, que estão avizinhando ali a superfície do eletrodo, que é de platina, né? Esses íons H+, vão pegar os elétrons que vieram do outro becker e vão virar o gás hidrogênio, certo? É isso que aconteceu ali. Como o valor numérico que aparece no display é 0,768, certo? Como o valor numérico é 0,768, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Potencial da célula é o potencial do hidrogênio menos o valor numérico que aparece no display. E aí o valor numérico lá vai ser 0,768. Então esse potencial da célula aqui ele vai ficar negativo, ó, menos 0,768. O que quer dizer isso para a gente, pessoal? Quer dizer que se a gente escrever uma reação do zinco recebendo elétrons, ó, o zinco recebendo elétrons e virando zinco metálico, o potencial disso acontecer perante ao hidrogênio é menos 0,768, ou seja, o zinco receber elétron de um átomo de hidrogênio, o potencial disso acontecer é negativo, ou seja, não acontece, entenderam? Não acontece. Aqui, pessoal, aqui é mais uma coisa que é um imbróglio da galera. Um monte de gente se atrapalha nisso aqui. Porque, assim, ó, como é que eu estou dizendo que não acontece se foi feito o experimento e aconteceu? Né? Mas é isso, ó. Se o potencial de redução de um elemento é negativo, é porque eu estou falando do potencial de redução. Na verdade, não aconteceu uma redução do zinco. O que aconteceu ali? Foi uma oxidação do zinco, certo? Só que se eu quiser escrever o potencial de oxidação do zinco, eu vou ter que pegar esse sinal aqui e inverter, porque aí é a escrita do potencial de oxidação do zinco, entenderam? Ó, o potencial do zinco se oxidar é positivo, entenderam? Aí sim. Mas só que se eu estou pensando em colocar o zinco junto com o hidrogênio e ver o que acontece, aí é o potencial padrão do hidrogênio, né? Então aí o potencial padrão de redução do zinco, o zinco receber elétron e virar zinco metálico, o potencial disso é menos 0,768 volts, certo? Eu até volto a explicar isso mais um pouquinho, mas antes eu quero explicar aqui, porque talvez uma das grandes entraves aqui das pessoas não entenderem, e eu vou explicar agora, é isso aqui, ó. Como é que o aparelho, uma hora dá voltagem positiva e uma hora dá voltagem negativa? Primeiro, pergunto para vocês, existem voltagem negativa? Não existe. Não existe voltagem negativa, certo? Então aqui para vocês, ó, o que é a voltagem negativa? Não existe voltagem negativa, existe diferença de potencial. As diferenças ou é zero ou tem diferença de potencial. Como é que vai ter uma diferença de potencial negativa? Não tem. Então, mas o aparelho mostra, a gente liga às vezes algumas coisas no multiteste e dá menos ali a voltagem, né? O que quer dizer isso? É o seguinte, pessoal, no multiteste, vamos fazer assim, ao invés de explicar, só para mostrar rapidão aqui, ó. O que é vamos botar aqui, ó, multiteste. Vou botar no imagens aqui que tá aqui que eu quero explicar. Aqui, ó. Só aqui eu já explico. Esse aqui é o aparelhinho que eu tô falando, né?
um multiteste, multímetro. É eu que chamo multiteste, né? Primeiro todo mundo chamava multiteste, mas é multímetro, tá? Só prestem atenção num detalhe aqui, ó. No aparelhinho ele tem 2 fios aqui, estão vendo aqui, ó? Nesse aparelhinho aqui é configurado que é o seguinte, o fio vermelho é onde entra os elétrons, entendeu? É onde entra a corrente no aparelho. E o aparelho tem uma lógica estrutural no aparelho que no fio preto os elétrons saem, entendeu? Essa é a lógica estrutural do multímetro. Os elétrons entram pelo vermelho, né? E os elétrons saem pelo preto, certo? Então o aparelho está configurado para entender desse jeito, os elétrons entram por aqui e saem por aqui. Se ele mede uma diferença de potencial que eu tenho por exemplo assim, ó, aqui nesse fio aqui é um lugar rico em elétrons, e esse fio eu coloco num lugar pobre em elétrons, ele vai medir a diferença de potencial dos dois elementos. Como eu liguei o fio vermelho no local que é rico em elétrons, eu estou fazendo bem certinho como o aparelho quer, eu estou colocando o fio vermelho no local rico em elétrons, e o fio preto no local pobre em elétrons. E aí ele vai lá e me mostra a voltagem com valor positivo, entenderam? Porque eu estou usando correto o multímetro, né? Eu estou colocando o fio vermelho no local rico em elétrons e o fio pobre no local pobre em elétrons. Se eu fizer invertido, eu colocar o fio vermelho num local pobre em elétrons e eu colocar o fio preto num local rico em elétrons, ele mede a diferença de potencial. Ele mede, vai dar o mesmo valor numérico, só que aí ele bota um menos na frente. Para até mostrar assim, ô Bocó, tu ligou virado, entenderam? Então é isso, certo? Então aqui, pessoal, já que eu acho que é mais fácil explicar por aqui, mas vou voltar para o meu material. Quando se montou esse sistema aqui, posso até voltar no sistema do cobre, vamos voltar para o sistema do cobre aqui, ó. Se tu quiser montar, se tu quiser fazer no laboratório, usar um eletrodo padrão de hidrogênio, refazer isso aqui no laboratório, ó, botar um eletrodo padrão de hidrogênio, botar um beckerzinho com um eletrodo de cobre, uma soluçãozinha de cobre, 1 molar, bem tranquilo fazer, tá? E quiser usar o multiteste, e tu vai lá dar tua aula, pessoal, vocês não vão ratear numa coisa. O fio que vocês vão ligar para isso aqui dar certo, bem certinho, o fio que vocês vão ligar no eletrodo de hidrogênio tem que ser o fio vermelho. Vocês, em princípio, vocês vão atribuir que os elétrons saem do eletrodo de hidrogênio. Se vocês estão atribuindo que os elétrons vão sair do eletrodo de hidrogênio, vocês já estão atribuindo que esse eletrodo de hidrogênio, o hidrogênio vai se oxidar, certo? Ele vai se oxidar e vai entregar elétrons aqui. E o outro elemento vai se reduzir. Portanto, se o hidrogênio for se oxidar, ele libera elétrons. Sai elétrons no fio vermelho e os elétrons vão pelo fio preto. E aí lá o fio preto vai ter um receptor de elétrons, certo? Os elétrons migram para lá. E aí o aparelho vai medir uma voltagem positiva, porque vocês ligaram desse jeito. E é assim que tem que ser, entenderam? Porque aí cada vez que o aparelho mostrar um potencial lá de corrente, e esse potencial está com sinal positivo, ele está mostrando certinho que está saindo elétrons dali e elétrons estão indo para o outro Becker. E está ok, porque está mostrando que a tendência daquele elemento é se reduzir em relação ao hidrogênio. Tanto é que o sinal fica positivo. Mas por que também que ficou positivo? Porque tu ligou o teu multiteste lá, o multímetro, né, que é o nome certo, tu ligou o teu multímetro do jeito correto. Se tu ligasse o multímetro, o fio preto aqui e o fio vermelho aqui, e o multímetro ia perceber que os elétrons estavam vindo do fio preto e indo para o fio vermelho. Eles estão percorrendo o circuito do multímetro de forma invertida. E aí o multímetro bota um sinal de menos. Então agora tu chega lá emocionado, vai dar uma aula prática lá, nem testou tua aula prática antes, tu vai passar vergonha na frente dos alunos. Só pelo fato de tu ligar o multímetro virado. Tu vai dizer que tudo isso aqui vai dar positivo, blá, 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 tu bota o cobre lá, dá menos 0,337. Entenderam? E não tem nada errado na química. O errado é o jeito que tu ligou, o jeito que tu plugou os fios aqui do multímetro, tá? Então aqui, pessoal, sempre, se tu quiser usar experimentos com eletrodo padrão de hidrogênio, sempre coloca o eletrodo padrão de hidrogênio no fiozinho vermelho, para vocês não passarem vergonha lá. E aqui, é óbvio que foi feito do mesmo jeito, né? O fiozinho vermelho estava aqui, ó. Pensem bem lá pensem na vida do multímetro. Tá lá o multímetro, botou o fio vermelho dele aqui nesse eletrodo e o fio preto aqui. O multímetro, ele pensa que a corrente sempre vem daqui pelo vermelho e sai pelo preto, certo?
Os elétrons fazem esse percurso. Aí tu vai lá, bota uns reagentes lá e os reagentes fazem o contrário. Esse elemento aqui é que se oxida e libera elétron. Então os fios estão vindo pelo fio preto e saindo pelo vermelho. Aí o que o multímetro mostra para ti? Olha, a diferença de potencial é 0,768. Só que tá indo pro caminho contrário. Então aí é que vem aquele sinal de menos, entendeu? Por isso, pessoal, por isso, não vamos se emocionar aí, por isso que tem esse sinal de menos. Então, por isso que eu tenho que, na real, quando a gente faz esse experimento aqui, o sinal de menos do multímetro ele só nos mostra o caminho da corrente, certo? Lá naqueles fiozinhos lá. E é por isso que esse sinal de menos ele não foi considerado aqui, ó. Vocês não vão se emocionar em dizer que o potencial da célula, que é cátodo menos o ânodo, tu vai fazer que o cátodo é zero, e aí o menos da equação, e depois tu bota mais um outro menos aqui. É menos, menos, sabe? Não, não é. Pensem que esse menos do multímetro, ele só está te mostrando o caminho da corrente aqui. Os elétrons estão indo daqui para lá ou de lá para cá, certo? E vamos fazer um comentário aqui. Vamos supor, tá, tudo bem, eu não tô, vamos voltar lá na pilha de Daniel aqui. Onde é que tá ela? Tá aqui? Tá aqui. Deixa eu só voltar na pilha de Daniel aqui, ó. Vejam que lá na pilha de Daniel eu até nem botei o sinal positivo, mas se não botei sinal nenhum é porque tá positivo, né? Mas quando alguém fez essa pilha de Daniel aqui, por exemplo, eu sou um que faço isso aqui na aula, né? Eu acho que até esse detalhe aí eu chamo atenção na aula. Se eu montar uma aula tudo certinho lá, né? E eu vou lá e monto a aula. Só que no montar a aula, eu já sei que o zinco é que se oxida, entendeu? Na hora de eu montar a aula, eu já sei disso. Eu sou professor, né? E aí, então eu já sei. Então lá na hora de montar a aula, eu sei que os elétrons vão sair daqui e vão ir para lá. Então eu tenho que pegar aquele fio vermelho e plugar aqui no eletrodo que está o zinco, entenderam? E o fio preto eu plugo no eletrodinho que está o cobre, entenderam? Porque aí eu sei que os elétrons vão migrar daqui para lá e isso vai dar um sinal positivo no meu multímetro lá. E aí então, beleza, perfeito. E aí depois, quando eu dou aula, isso aí é uma das coisas que, por exemplo, eu já estou explicando aqui, né? Imagina se eu estivesse fazendo aula prática lá com vocês. Eu exploro bastante isso, porque é muito barbada inverter os fios, né? E se a gente chegar aqui e inverter o fio, desplugar esse fio daqui, plugar aqui, pegar esse fio daqui e plugar no outro, fazer a corrente, em vez de atravessar assim no multímetro, atravessar o contrário, ele deixa o mesmo valor numérico, ele só bota um sinal de menos na frente. Tá? Então, atentem a isso, certo? Então agora eu acho que eu finalizei, né? E aqui então a gente decifrou, então, com esses experimentos, então todos os átomos da tabela periódica, foi feito com eles esse experimento daí. Com todos eles se mediu qual é o potencial deles em relação a um eletrodo padrão de hidrogênio. E aí se observou o sinal que apareceu no multímetro. Claro que o multímetro ligado do jeito certo, entenderam? Sempre esperando que os elétrons saiam do hidrogênio. E aí cada vez que o multímetro mostrar negativo, então está mostrando que não está saindo elétron do hidrogênio, está indo elétron para o hidrogênio. Na real, o hidrogênio é ele que está se reduzindo, entenderam? E isso foi convencionado, pessoal. Então agora acho que eu vou encerrar esse vídeo. No próximo início do vídeo, eu já vou abrir o vídeo mostrando para vocês a tabela que tem lá no Harris, que é isso, como eu já disse para vocês, que todos os elementos químicos já foram feitos experimentos com eles contra um eletrodo padrão de hidrogênio. A gente não precisa ficar fazendo mais isso no laboratório, a menos que tu queira fazer só de forma pedagógica, né? Porque isso já foi feito e está tabelado, certo? Então agora eu vou encerrar meu vídeo aqui e começo o próximo vídeo lá na tabela do Harris, tá?